E nós estamos aqui novamente no Pode Tudo com a Daiane Pinesi. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante para você que está começando na profissão de corretor de imóveis ou para você que está começando como vendedor. Para mim é a melhor profissão do mundo. Ser vendedor é o que há de melhor para você e para sua família. Mas antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero que você clique no sininho para que você possa receber todas as semanas em primeira mão as postagens dos vídeos das casas que eu trago para você, os meus convidados aqui no Pode Tudo com a Daiane Pinesi, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para o seu dia a dia e para as suas escolhas. Hoje eu tenho prazer, gente, de convidar e de apresentar para você Amanda Brito. Tudo bem, Amanda? Mas essa mulher, a gente fica olhando para ela falando, ai, não, você é uma artista, né, mulher? Maravilhosa. Tô tão feliz com esse encontro, muito feliz por esse convite. Você é uma inspiração como mulher para mim. Não sei se ela sabe disso, mas tá sabendo esse agora. eu não sabia. Sim, você é. E falar hoje aqui com você, poder compartilhar aqui nesse seu pod. Nossa, pode tudo. Pode porque tudo, a gente pode tudo. Maravilhoso. Eu já tô sentindo que vai pegar fogo nós duas juntas aqui, tá? Amanda, Obrigada. O meu convite especial para você foi porque você faz um trabalho muito forte, muito focado eu não vou chamar de terapia, porque às vezes terapia as pessoas acham que é para quem está doente, não é, né? Eu vejo que você faz um trabalho muito bem feito com profissionais do mercado, onde você vai trazer ferramentas as quais ele pode aplicar no seu dia a dia e potencializar as capacidades. E eu quero falar um pouco para quem está começando na vida ou na profissão de vendedor, ou quem está começando, porque foi um pedido que me fizeram, Daiane, quais as dificuldades que um corretor de imóveis enfrenta quando ele vai começar a vida dele. E eu acho que a gente tem que passar dicas de como ele pode trabalhar e ter sucesso na profissão dele. E eu sei que tudo isso engloba alguns conhecimentos que você passa para o seu cliente com maestria. Isso, e tudo envolve o autoconhecimento, né? Perfeito. E hoje, né, como eu sou empresária há 10 anos, mas eu falo que na minha vida toda eu tive que aprender a me vender. Em tudo, até na minha casa, com meus pais, nos meus relacionamentos. Então, hoje estar como empresária e dentro desse processo, eu aprender que aquilo que eu sentia sobre mim, como eu me via, como eu enxergava o mundo era muito importante, eu criei uma metodologia que hoje é conhecida como a metodologia amada. E essa metodologia é justamente a gente fazendo esse olhar mais aberto para tudo. Um olhar que você tem uma certeza daquilo que é verdadeiro para você, mesmo que o outro traga alguma situação. Dentro desse mundo das vendas, né, Daiane? Sim, a gente vê muitas pessoas que muitas vezes estão começando agora. Assim como eu tenho vários recomeços da minha vida, você chega com uma insegurança, você chega com algumas dúvidas, só que quando você se conhece, você sabe os seus pontos fortes, aquilo que também é um ponto fraco, você passa com maestria por todas as situações da sua vida. Eu percebo, Amanda, que na vida do corretor, porque assim, existem alguns fatores que influenciam muito a vida do corretor. Muita gente muda de profissão. Eu já conheci professores que se transformaram em corretores, advogados, enfermeiros, pessoas relacionadas à saúde que vêm para a área da corretagem, vendedores de outros segmentos, porque tem um fator muito grande. Às vezes a pessoa quer ser corretor porque dá uma boa rentabilidade. Sim. Perfeito. Ela tem uma família para sustentar e ela tem que ter um objetivo para conseguir ter a boa rentabilidade. Uhum. Mas todo o processo, toda pessoa que quer começar numa função nova, ela enfrenta desafios. Sim. Então você, enquanto terapeuta, quais as dicas que você passa para a pessoa que está começando hoje como vendedor, como corretor de imóveis? Olha, eu vou falar assim, eu não vou dar nem somente dicas, eu vou falar muito também baseado na minha experiência, que eu acho que nada melhor do que a gente falar sobre o nosso próprio processo, né? Sem dúvida. Né? Que quando eu comecei lá
Eu não vou lembrar se foi 1999, Daiane, quando eu me reconheci assim, cara, eu quero trabalhar para fazer o meu dinheiro. E eu fui trabalhar numa livraria. Até falei um pouquinho agora com você antes, que eu tava já, né? A energia fala tudo, né? Eu não sabia falar bom dia para um cliente. Eu era muito tímida. Eu era muito insegura, só que naquele momento eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje. Então, eu levei ali para aquele meu primeiro trabalho, ou para quem está começando, que depois eu fui levando isso para outros negócios, que eu fui mudando de carreira. Eu levava esse primeiro momento, que é chegar num lugar desconhecido. E quando você chega num desconhecido, você começa a uma comparação. Você se compara com quem está lá há mais tempo e você se compara também com o que você acha que o outro está esperando que você faça. A gente acaba trazendo isso. E foi muito lindo eu reconhecer isso essa semana, que esse meu começo, eu precisava, e eu aproveitei isso, é ser um aluno. Perfeito. Aquele aluno que você vai olhar para aquela pessoa ali que está mais tempo que você, ou mesmo... Não só ali naquele ambiente da organização que você se encontra, é você olhar fora e ver o que você pode aprender com as outras pessoas. Então, a primeira coisa, além da comparação, você não se comparar, e sim você olhar o outro como uma forma de ser um professor para você. Perfeito. Isso me trouxe muita, muita bagagem de conhecimento, porque eu estava num lugar de aprendiz, e eu estou nesse lugar até hoje. Se nós não aprendermos diariamente, você tem que parar. Alguma coisa está errada. E isso requer muita coragem. Coragem, perfeito. Coragem, porque você se colocar diante de uma outra pessoa, e isso me remete a quando eu saí desse emprego, eu me tornei a melhor vendedora ali, não sabia nem falar bom dia, mas eu estava ali disposta a aprender a falar o bom dia, a observar como, na época... Era uma prima da minha mãe que me deu essa grande oportunidade, e eu via a outra funcionária, que era tia da minha mãe, gente, era aquela coisa familiar, só que eu não estava ali como uma pessoa da família apenas, eu estava ali como uma oportunidade de aprender algo e de crescer. Eu ia olhando como ela fazia, só que aí eu fui aplicando a minha essência naquilo, que a outra dica é: aprenda, mas não perca a sua essência. Você está falando de início, eu não nasci corretora, né? Hoje eu até acho que eu sou corretora de sangue. Eu acho que já veio já com contratinho, cresce, tudo bonitinho, né? Essa aqui já está pronta. Mas eu vim para a área de corretagem a um convite do Marinho, da Correta. Na minha visão, ainda hoje, o Marinho é o melhor corretor que nós temos aqui em Araçatuba. Isso é lindo de você olhar com esse olhar e reconhecer, né, outras pessoas. Eu sou formada em jornalismo, comunicação. E eu vendia publicidade e propaganda para o jornal Folha da Região. E eu atendia a Correta. Aí o Marinho começou assim para mim: Daiane, por que você não vende imóvel? Eu falei: Marinho, eu não sou corretora, não sei vender imóvel, nunca vendi imóvel. Para, Daiane, você tem habilidades, que é o que eu falo para os corretores. O corretor tem que perceber a habilidade que ele tem e colocar essa habilidade e potencializar a habilidade dele. Aí ele falou assim: vem trabalhar comigo. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? E eu fui. E você foi? Pedi demissão da Folha da Região, que já era uma empresa consagrada em Araçatuba, e eu fui trabalhar. Eu troquei o certo pelo duvidoso, porque o corretor de imóveis não tem salário, ele não é CLT. E eu aceitei o desafio. E na Folha você era CLT? E na Folha eu era CLT. Então, essa foi a primeira mudança que eu tive que enfrentar. O meu primeiro medo, menina do céu, Daiane, atende esse cliente. Amanda do céu, gaguejava. Eu não sabia nem o que eu falava para a pessoa. Como que eu vou explicar uma casa se eu não conheço a casa? Eu não sei o que é uma casa. Eu sei que tem 4 paredes, tem um teto e tem um chão. Então, eu comecei assim de forma crua e nua. Mas, como você acabou de falar, nós temos que perder a vergonha, estudar o produto e potencializar as nossas habilidades. E aí eu fui estudando, e até hoje eu estudo, é o que você falou. Eu não posso parar nunca, quem para se arrepende. E não é só ficar para trás no sentido de ser uma pista de corrida, mas é que ser humano é isso.
em constante movimento e mudança e transformação. Tem coisas que eu aprendi lá nesse meu primeiro trabalho, que lá em 1999, e hoje com a minha empresa nova, né, que hoje eu tenho o Espaço Mada aqui também, que é em Araçatuba, é uma empresa nova, mas que eu já há 10 anos como empresária, só que tem esse novo formato, eu trago muito daquele conhecimento para lá hoje. E eu falo, cara, que bom que naquele momento, mesmo eu sendo apenas a vendedora, e que é isso que é outra dica muito importante, é a pessoa estar disposta a olhar como um todo. Porque mesmo eu sendo colocada como uma vendedora, eu olhava a faxina, eu olhava a contabilidade, eu olhava como aquela empresa funcionava. Mas hoje, isso eu entendo que eu estava naquela empresa não apenas porque... Eu falava que era porque eu queria um salário para poder pagar minhas coisas. Mas depois eu fui entender que, na verdade, aquilo já era parte do meu processo, do meu propósito, estar com pessoas. Então, você está olhando para tudo que tem ali e aprender, lá na frente, você não tem noção do quanto isso é uma bagagem rica. E hoje eu entendo que eu não fiz nada além do que meu coração já falava para eu fazer ali. Que hoje eu levo isso para o meu negócio. Então, a gente não se limitar apenas a eu vou fazer isso daqui e não vou olhar para o lado. E não é sobre a questão de você ter que fazer tudo numa empresa e virar multifunção dentro de uma empresa. Mas, muitas vezes, você está ali naquele lugar e você vai reconhecer uma outra habilidade que você tem ali dentro. Perfeito. Que é, no seu caso, você como jornalista e, de repente, alguém vem e te traz a possibilidade como corretora e ele talvez está vendo aquilo que você não estava vendo. E eu acredito muito, para quem não acredita, mas eu acredito muito em Deus, tem a ver com o resultado das nossas orações, dos nossos pedidos. A nossa sintonia, a nossa sintonia. Assim como eu estou aqui hoje. Né? Você escolhe alguma coisa, você pede, tem aquele caminho, aquela jornada, mas, de repente, vai surgir algum convite inesperado que faz total sentido com o que, no fundo, você nem sabia, mas que é para que você olhe para o que é bom em você. Eu coloco hoje, Amanda, em prática tudo o que eu aprendi na faculdade. Então, assim, quando alguém muda de profissão para ser corretor de imóveis, primeiro ele tem que entender que vai ser um desafio para ele. O desafio é dele aprender a trabalhar sem um salário, sem ser CLT. E o segundo desafio é ele pegar tudo que ele aprendeu na vida ou tudo que ele aprendeu em outras áreas de atuação e colocar em prática na corretagem. Eu faço isso hoje. Então, por exemplo, eu uso muito da forma de falar, eu uso muito dos textos que eu monto para os meus imóveis. Eu tive uma formação para isso. Então, eu pego essa habilidade que eu tenho de comunicação e coloco em prática na hora de realizar um atendimento ou uma venda de um imóvel. Nem sempre é fácil, a gente sabe disso. Sim. Que a gente tem as dificuldades. Agora, para quem tá ali, mas o que a Amanda vai passar de dica? Aí já vão esperar que traga-se uma fórmula mágica. É uma coisa que eu falo, Daiane. Eu fiz muitos treinamentos também sobre técnicas de vendas, ou mesmo um treinamento inicial do seu negócio. Enquanto você não souber qual que é o seu papel ali dentro daquela organização, comecei aqui agora. Tá? Comecei aqui agora. Vou imaginar que você me contrata lá. Eu nunca trabalhei com venda de imóveis, porém, hoje eu sei que quando a gente quer, a gente vai, a gente faz. Quando eu chego ali naquele ambiente, a primeira coisa que você tem que fazer é você estar disposta a saber as características daquilo que você está vendendo. Perfeito. Não adianta, que é o que acontece hoje com a Caroline. Nós temos a Caroline nova no Espaço Mada e ela está, inclusive, te oferecendo um produto nosso, mas ela sabe todas as características daquele produto? Para te passar isso, e você sentir uma confiança e eu quero ver isso. Então, antes de tudo, a pessoa tem que saber que ali naquele ambiente que ela vai oferecer algo, ela precisa saber as características daquilo, mas acreditar naquilo que ela está oferecendo. Perfeito. Se ela não acreditar, não vai levar a lugar nenhum. Então, vender imóvel é isso. Isso. E vendas é isso. E vou até te falar sobre uma questão pessoal minha. Quando eu saí, né, o apartamento, que eu tenho um apartamento, decidi ir para uma casa, e aí eu decidi colocar ele para locação ou para venda. E eu me lembro que, na época, um corretor falou para mim assim: Amanda, mas eu tô louco para vender o seu apartamento. Eu olhei para ele e falei assim: fica tranquilo, que a hora que eu quiser vender esse apartamento, ele vai ser vendido.
E naquele momento, no fundo, eu, como a proprietária, eu não queria vender o meu apartamento. Então, um corretor, ele precisa saber que na hora que for fazer uma venda Ou uma locação, e às vezes não sai, ele observar que nem sempre o problema é com ele ou porque ele é um novato. Falei isso outro dia para um profissional do mercado imobiliário, já está há 13 anos. Ele fez o seguinte relato para mim. Ele falou assim, Daiane, eu trabalho como captador há, sei lá, 13 anos, que se eu não me engano foi o que ele me falou. Mas eu fiz tanta captação recentemente e não está tendo liquidez, não está tendo saída os imóveis que eu estou captando. Aí eu falei assim para ele, falei, fulano, onde está o erro? Em você ou na empresa onde você está trabalhando? Porque é muito fácil, sabe o que eu percebo? Às vezes a pessoa começa a desenvolver um trabalho, mas ela não se preocupa com a empresa. Ela acha que ela já sabe tudo e que ela não precisa aprender mais nada com ninguém, mas não é assim. A gente tem profissionais do mercado imobiliário muito renomados hoje. E um desses profissionais... é Tiago, pega no meu, quer ver? Me dá meu celular, eu vou colocar até a foto dele aqui. Se conseguir pegar o Instagram dele, ele costuma dizer assim, Amanda, que uma boa venda ou uma boa locação se dá na captação. Porque é o que você está falando para mim. Você tem que falar para o seu cliente o que você está sentindo. E naquele momento, o corretor que está começando na vida profissional dele, ele tem que captar todas as informações que você, proprietária, está passando. Porque se ele não fizer isso, ele não vai conseguir ele não vai conseguir atingir o seu objetivo. Sim. Então, é importante, é muito importante isso que você está falando, porque você está dando um depoimento enquanto proprietário. E aí uma outra coisa muito importante, antes da pessoa que ela está ali, e ela está muitas vezes se cobrando porque não está vendendo, estou falando na questão dos imóveis, mas isso acontece em todas as empresas que eu já passei, que eu já treinei, que eu já trabalhei, e eu já vou falar sobre mim mesma. Eu já achei que tinha algum problema comigo de não sair uma venda, só que realmente tinha que ver o quê? Eu também não me comunicava e não me conectava com os valores daquela empresa. Perfeito. Então, quem estiver começando tem que se conectar com aquilo que ele está fazendo. A empresa que você só foi pelo salário, como você disse no começo, você só foi porque você vai vender uma casa, porque a gente ouve muito isso, inclusive quem sai da CLT e vai para empreender. Nem todo mundo é para empreender. E não ache que, mas quem empreende é melhor do que o CLT é ruim. Gente, imagina se ninguém mais quisesse ser CLT. Como é que vão ser das empresas, sendo que as pessoas também têm uma personalidade, tem ali algo que nela é mais forte, que talvez ela não quer viver esse movimento de não saber que ela vai ter um salário no final do mês. Talvez ela ela quer estar num lugar onde ela sente, né, essa segurança, que eu ouço muitas pessoas falando que essa segurança ela é uma mentira, mas para alguns é uma verdade em algum momento. É uma verdade, é um momento. Então, se você vai para uma empresa, se eu vou trabalhar lá com você, você me convida, eu estou indo lá trabalhar. Se eu olho para toda aquela organização e eu não me comunico e não me conecto com os princípios, com os valores, com a forma com que você atua, não adianta, eu não vou conseguir fazer dinheiro ali, porque aí a gente já vai trabalhar a questão da energia mesmo e dos nossos valores. A gente não vai deixar esse dinheiro chegar. E tem um outro exemplo de eu chamo de madinhas, né? As madinhas dos madinhos que passam pelo processo. Ela veio até mim porque ela não estava feliz no trabalho dela e ela já estava lá há algum tempo, mas você via que era arrastado. E ela veio porque ela estava sentindo muita ansiedade. Fizemos um processo com ela. Ela trabalhou algumas questões da infância dela, porque outra dica muito incrível, Daiane, a forma com que você atua em relação aos seus pais. Ela não tinha noção que dentro dela existiam mágoas, existiam sentimentos bloqueadores, e ali a gente trabalhou isso. Ela foi embora, passou uma semana, ela quis sair do lugar onde ela estava. E é um lugar super renomado, é um lugar que financeiramente ela ganhava bem, e não tinha por que ela estar sentindo aquela insatisfação. E aí ela decidiu, saiu desse lugar, foi para outro, empreender, o negócio dela mesma. Ok. Né? Ela começou a ver que o dinheiro dela veio menos, porque era uma empresa nova, ela tinha que pagar aluguel. Ela viu que o dinheiro que ela recebia
ele rendia muito mais do que onde ela estava antes. Um lugar super, né, renomado, né, financeiramente muito melhor para ela, mas por ela não estar feliz, ela não conectava com os valores e com a dinâmica que acontecia ali, o dinheiro dela não prosperava. Que as pessoas confundem prosperidade com, né, o dinheiro. Prosperidade é a forma com que você lida, porque tem pessoas que têm muito dinheiro, porém elas estão doentes, elas estão tristes, elas não conseguem viver uma vida leve e plena. Então, para mim, prosperidade é você ter todas essas suas áreas com leveza e fluidez. Então, por exemplo, a emoção influencia diretamente no processo de venda? Totalmente. E aí, por isso que a pessoa precisa saber se ali onde ela está, naquele movimento, no primeiro momento, gerenciar as emoções. Ela precisa saber gerenciar as emoções, olhar se aquele ambiente que ela está tem conexão com as emoções dela. Porque o que acontece? Se a gente fosse enxergar, nós temos um campo eletromagnético. Para quem acredita, né, que nós somos formados de energia, células, átomos. Então, tudo isso tem uma frequência vibracional. E o nosso campo, ele se retroalimenta sentimento de sentimento. Então, a forma com que você se sente, o universo ele vai sempre te mandar como uma onda de rádio. Como a rádio, para tocar FM, você não tem que sintonizar na FM? Sim. Não adianta você querer tocar AM sintonizando na FM. Então, você precisa vibrar aquilo que você quer atrair. Agora, se dentro de você tem mágoa, raiva, você não se sente merecedor, você está ali, naquele ambiente, você olha e você fala, por que eu estou aqui, mas eu estou aqui pelo salário. Não vá só pelo dinheiro, porque o dinheiro, ele se conecta, ele é uma energia também. Quando eu entendi isso, a minha vida se transformou financeiramente, emocionalmente, porque não era sobre eu vender uma casa ou eu vender um carro. Eu tive muitas oportunidades de fazer muitas coisas. E eu já tive muito sucesso vendendo calcinha. Eu lembro que as pessoas falavam assim, você vende calcinha, eu quero vender calcinha também. Né? Por quê? Porque ali vendendo aquela calcinha, que é conhecida como Amor de Gato Moda Íntima, eu comecei o meu negócio vendendo calcinha porque eu estava perdida. E ali eu fui vendo que fazia parte do meu propósito, porque eu gosto de estar aqui com você. E a calcinha, a lingerie, ela era uma ferramenta que me ajudava a atingir um propósito, um resultado. Porque não adianta eu só estar querendo vender uma casa lá ou querendo vender uma calcinha para você. Você, no fundo, não quer a calcinha. Você quer o que aquela venda, aquilo vai causar em você de emoção. Perfeito. Então, eu preciso ter tesão de... Obrigada, pra Amanda. É desse lado, gente. Gente, eu pedi um diurético. Né? Não, tá tudo bem. Eu quero mais água, por favor. Eu pedi, eu falei, traz um chá de limão pra mim. Vocês me surpreenderam, gente. Vocês são sempre maravilhosos, né? Eu amei, gente. Tá, enquanto isso, a Adriana vai falando que eu vou provar. Então, aqui. enquanto você prova, é isso que você, corretor, você, vendedor, tem que criar no seu cliente. Essa surpresa. Na hora que você for fazer uma abordagem, que você for apresentar um imóvel, na hora que você for fazer a venda de um produto, você tem que criar surpresa. Essa sensação de bem-estar é quando a gente mexe com a emoção das pessoas. E a pessoa, ela consegue sentir, por mais que você fale assim, essa casa ou essa roupa, qualquer coisa que você venda, você vai falar, precisa estar conectado com o que você sente. Quer ver? Eu vou mandar um negócio pro Léo. Léo, eu até gostaria que você colocasse. A gente tem um time lá na imobiliária, na Amaro Pinese, nós temos um time. E foi muito bonitinho. Ontem, domingo, a gente também trabalha, né? Vou mandar no link da casinha, tá? O Jonathan Leite mandou um vídeo. Vê se você abre aí. E ele fala justamente sobre a venda com emoção. Conseguiu achar? Tá no Instagram. E assim, ele é curtinho. Mas eu vou pôr, porque a pessoa tá vendendo um negócio que não existe naquele local onde ele está. Quer ver? Presta atenção. Conseguiu, Léo, achar aí? No Instagram da... Não, eu mandei no nosso grupo de WhatsApp. Ainda não veio, Não. É um link, não é? É um link, foi um link. Vou abrir o link enquanto isso.
Veio? Quer ver, Amanda, que bonitinho? E eu acho que tem tudo a ver com a nossa profissão. Você está falando de uma situação de como você começou e como você conseguiu transmitir a sua conexão com o seu cliente, né? E a venda é conexão. Total. O corretor, ou a pessoa que está começando, ela tem que ter conexão. Com alguma coisa ela tem que ter conexão, senão ela não vai ver resultado no trabalho dela. E o importante também, que eu estava até falando sobre isso hoje, é que a pessoa muitas vezes, por ela ter uma realidade diferente daquela que ela está oferecendo para o cliente dela, que eu falo sempre, eu falo isso hoje para a Caroline, que o meu time hoje, né, eu, a Amanda, minha sócia, e a Caroline, a gente não pode medir o bolso do cliente pelo nosso bolso. Perfeito. E a gente, muitas vezes, que esse meu começo, quando eu vendi livro, depois eu fui vender calçados, eu, por ser muito magrinha, o sapato não servia no meu pé. Então, eu tinha hora que eu não me sentia digna de oferecer um sapato para as mulheres, porque eu não estava usando aquele sapato, porque não servia no meu pé. Mas o que me dava tesão? É de ver que eu poderia ajudar aquelas mulheres a se sentirem bem com aquele calçado, independente se eu não tivesse calçado. Ó, você falou uma outra coisa que eu acho muito bacana, tá? Porque assim, o corretor, quando ele começa, o vendedor de imóvel, quando ele começa, ele quer vender o alto padrão. Por que ele quer vender o alto padrão? Porque é no alto padrão que você tem um comissionamento e você faz um salário melhor. Mas, Amanda, nós temos habilidades. E nós temos clientes para todos os bolsos. Existe o corretor que a habilidade dele vai ser vender imóveis até 200 mil. Cara, vamos potencializar essa habilidade sua. Não fique querendo vender um imóvel de 1 milhão se a sua habilidade é de vender 10 de 200 mil. Você concorda que 5 que você vender, você já chegou no comissionamento de 1 milhão? E às vezes a força que você vai trazer para vender a de 1 milhão, você com facilidade você vende essas 10 de 200. Essas 10 de 200, é isso daí. E às vezes eu vejo assim, muita gente, especialista em imóveis de alto padrão. Calma com essa informação. Às vezes você tem um corretor que a habilidade maior dele é para locação, como eu tenho na imobiliária, a Juliana Góes. E precisa também, não precisa desse profissional? Eu falo que a Juliana é o nosso pitbull disfarçado de pincher. Eu conheço, eu sei. Porque ela é miudinha, mas pensa numa menina inteligente, numa menina que sabe trabalhar, que faz as coisas, que abraça e traz para o resultado dela é muito bom. Então, são potencialidades que eu acredito que nós, vendedores, temos que colocar em prática, as nossas potencialidades. Me corrija se eu estiver errado. Não, isso tá. Eu tô assim, acho lindo a gente poder falar disso, Daiane, porque tem a ver com o meu processo, com o processo de muitas mulheres. Hoje, como eu sou conhecida internacionalmente, eu atendo, não é só aqui no Brasil, não. Eu tive contato com mulheres de Dublin, por exemplo, né, Portugal, que trazem também essas mesmas questões. E a gente precisa entender que nós fomos condicionados a sempre olhar para as nossas fraquezas e não para as nossas habilidades, para as nossas forças. Para os nossos potenciais, isso daí. Né? E aí tem muito a ver com a criação também. E eu falo que não é para culpar os pais, mas muitas vezes os pais, por acharem que está fazendo certo, não percebem muitas vezes que está focando no filho. Por exemplo, eu vi um vídeo esses dias que eu achei maravilhoso, que mostra isso. Um filho que é bom em matemática e ele é ruim em matemática e é bom em esportes. O que o pai fez? Eu não vou pôr ele num reforço de matemática. Eu vou potencializar ele aqui no esporte. Vou colocar ele para potencializar o que é bom. Não que vai negligenciar ali a questão da matemática. Estou dando esse exemplo. Eu acho que era isso no vídeo. Mas eles estavam querendo mostrar isso. A gente está sendo tão ensinado a focar e melhorar o que não é legal, e a gente esquece que se a gente colocasse a nossa energia para aquilo que é bom e a gente começa a se melhorar nessa parte, naturalmente isso daqui começa ou vai acompanhando ou não faz mais sentido, isso não tem um peso, porque se você for ver física quântica, se você for olhar para a questão da energia, tudo que você foca expande. Se você está focando o tempo todo num problema, você vai tornar ele maior que você. Perfeito. Agora, se você foca numa habilidade, num potencial, e você falando dessa questão do corretor, eu tive uma mentorada, que eu dou mentorias também, né, tanto individuais como em grupo, mas eu adoro o individual, porque acho que você lidar e olhar para você é muito lindo. Ela, corretora, é de outra cidade, ela estava porque ela estava começando, e ela trabalhava
Maior imobiliária da cidade? Não, ela trabalhava em outro ramo, não tinha nada a ver com imobiliária. E por uma necessidade, que eu falo que hoje ela vê que ela está vivendo o que ela ama. Ela foi trabalhar na empresa de uma amiga como corretora. E ela estava se cobrando muito porque ela não conseguia vender. E ela veio para a mentoria, nós começamos a trabalhar e ela olhar para o potencial dela. Perfeito. Na hora que ela olhou, ela falou assim, eu não consigo vender casa. Eu falei, tá, o que você faz que você não percebeu sobre a venda? Se você não vendesse casa, o que você faz ali que você não reconheceu? Ela chorava porque ela reconheceu que ela ama ver as pessoas realizando os sonhos delas com uma casa. Ela falou, eu ajudo as pessoas a realizarem os sonhos dela da casa, eu fico feliz, isso me dá tesão. Eu falei, então, a partir de hoje, você vai ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas. Deixa pra lá. E você comprando uma casa? Ela descobriu, então, uma locação também é. Perfeito. Mas tem a crença, se você não tem uma casa própria, você não tem uma casa. Só que aquela pessoa que locou uma casa e ela está vivendo aquele lar é dela. Ela está realizando um sonho também, que é tão importante quanto você comprar um imóvel, e talvez é um passo que ela precisa para ela depois comprar. Mas o seu papel é ajudar a resolver alguma coisa. Foi onde ela reconheceu. Ela começou a bombar de locar casa. É isso daí, achou o potencial de locar dela. casa. Perfeito. E ela deu uma live depois falando, até elas agradeceram, falando o que a Amanda fez, porque além dela conseguir locar mais casa, descobrir essa potência nela, ela emagreceu. Emagreceu, acho que 10 quilos. Por quê? Estava mais leve viver, estava mais leve trabalhar, e isso reverbera até no seu corpo. Perfeito. É incrível isso. Ó, eu queria passar esse vídeo, ó. Venda é emocional. Quer ver? Deixa o Léo, você consegue puxar aí, Léo? Presta atenção, que bonitinho. Já aceitei Jesus no meu coração. Não, eu tô vendendo esses globos de neve texanos. Já tem muito lixo aqui. Lixo? Você ama o Texas, né? Sim, claro. E quem não gosta de neve? De trenós e guerra de bola de neve? Eu me lembro que nevou pesado aqui uma vez, quando eu era criança. Deve ter sido incrível. Foi sim. Suspenderam as aulas. Meu irmão e eu construímos um forte de neve. Que legal. Uhum. Meu irmão e eu adoramos fazer coisas juntos. Somos muito próximos. Eu não penso nesse dia há muito tempo. Bom, e se essa lembrança tivesse a uma sacudida de você? Quanto custa? $5. Tá bom, fico com ele. Por que você não comprou um pro seu irmão? Não sei. Ele se casou com uma Yankee e foi pra Connecticut. Mas ele ainda é seu irmão. Deixa pra lá. Qualquer hora encontro ele. Bom, vamos lá. O que eu falei? A venda, ela é emoção. Texas não neva. Então, Texas é um dos estados mais quentes dos Estados Unidos. E o vendedor chegou na casa desse senhor vendendo um globo de neve, como se estivesse nevando no Texas. E assim, qual a ferramenta que ele usou ali? Da emoção, para ele poder vender o globo de neve para aquele senhor. E, em vez de vender um, ele vendeu 2, né? E é onde a gente estava falando agora há pouco, venda é emoção. Se você não conseguir se conectar com o seu cliente, seja qualquer segmento, você não consegue chegar ao seu objetivo final. E outro detalhe, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, você fazer a pergunta, mas ouça o seu cliente. que ele vai estar te falando tudo que ele quer. E sabe o mais lindo de reparar e ver nesse vídeo, que tem muito a ver com o que eu trago para minha vida e para todo mundo que chega até mim, é aquela coisa, você gosta de pessoas? Perfeito. Porque eu, para estar aqui de frente com você e ouvir, eu vou te ajudar a resolver alguma coisa, eu preciso estar aberta para ouvir você e querer te ajudar de alguma forma. Só que o que a gente ouve muito, geralmente nas empresas, nos negócios? Ai, que saco. Já está indo para o trabalho com raiva. Com raiva, triste, reclamando. Perfeito. E aí o cliente, ele está ali, muitas vezes, ele vai comprar de você, que já aconteceu isso comigo, Daiane, de uma cliente marcar horário comigo e falar assim... Eu pergunto, né? Como é que você chegou até mim? Porque como sou muito conhecida nas redes sociais, mas eu gosto de saber por que ela chegou até mim. Para me conhecer mais, saber como é que estão as coisas, né? E muitas pessoas falaram assim já.
eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que se eu estando aqui com você vai ser gostoso estar aqui com você. Porque eu passo tanto na minha rede social, na minha energia, que eu adoro ajudar e contribuir com as pessoas, que elas fazem questão de estar ali junto comigo. É isso daí. Porque conecta, a pessoa sabe assim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero estar aqui, eu pagaria para conversar com você, Amanda. É isso daí. E as pessoas têm que estar dispostas, que as pessoas querem também ser gratas a ela. A gente tem que entender, Amanda, eu volto a falar da corretagem, porque assim, um imóvel não é barato. Pode ser 100, 200, 300, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 20 milhões uma casa. Não importa. O dinheiro da pessoa que vai pagar 20 milhões e o dinheiro da pessoa que vai pagar 100 mil é o mesmo. O esforço que ele fez para chegar naquele objetivo é o mesmo. Sim. Um ganha mais, outro ganha menos, mas você tem que se conectar com esse cliente e conversar com ele com conteúdo. Foi o que o rapaz fez. Ele se conectou com o cliente dele. E o cliente já chegou querendo dar uma pedrada nele, né? Lixo! Quem que nunca? Lixo! Que isso? Aí entra um outro ponto que eu falei, não, eu vou marcar isso, que é uma coisa que é muito forte em mim e precisa um vendedor ter, resiliência. Saber ouvir não. Saber ouvir não e ver que a pessoa muitas vezes vai desmerecer o seu negócio, o seu trabalho, mas você, por olhar para aquilo e falar, não, peraí, muitas vezes essa pessoa também, ela está num mau dia. Eu não posso trazer isso para mim. É isso daí. Imagina eu trabalhando hoje com vendas, com roupa, lingerie, sex shop. Tem várias formas de me conectar com mulheres. Aconteceu esses dias atrás isso. A mulher ficou brava porque a Caroline mandou uma mensagem pedindo para ela se podia buscar a condicional de volta. Ela ficou muito brava. E aí, quando eu peguei o telefone, eu falei, deixa eu ver isso aqui, né? E aí eu fui falar como eu me posicionaria. E aí eu já fui trazendo uma empatia e já trazendo para ela que eu não queria atrapalhar, eu queria ajudar ela. E a gente não sabe que a pessoa está passando por um mau dia. Então, eu não pude trazer isso para o meu coração. Mas se eu estou cheia de trauma e de ferida emocional, a hora que o cliente faz isso, eu vou trazer para mim, eu vou achar que tem um problema, eu vou me fechar, eu já não vou mais querer falar com aquele cliente, eu já crio uma barreira, ao invés de... Eu falei, não, peraí, deixa que eu vou mostrar como é que faz, eu mostrei como é que faz. Contornar. A pessoa pediu desculpa depois. Ai, desculpa, é porque, olha, minha vida, isso e aquilo, isso acontece, pode acontecer, a gente não pode normalizar. Eu falo que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Se a gente normalizar dentro do meio imobiliário, ou mesmo, eu já atendi arquitetos que dentro da obra, porque obra é isso, é difícil. Você já colocou uma definição do seu negócio e vai acontecer. Tudo que você acredita, você cria. Então, a gente tem que tomar cuidado para não normalizar, que cliente é sempre difícil. No caso do imóvel, o imóvel é caro. Mas baseado no quê? Eu não posso medir o bolso daquele cliente, porque eu já ouvi pessoas falando para mim que... Ai, nossa, esse trabalho aqui para mim eu já ganhei melhor, eu ganho muito pouco. E esse pouco para essa pessoa era 100 mil reais. Para mim, o pouco... 100 mil reais para mim é, meu Deus! Para ele é pouco. A gente não pode entrar nessa medição de nem se quantidade, se é caro, se é barato, porque é baseado no quê? Eu sempre olho, mas é baseado no quê? Para mim, caro é aquilo que me deixou triste. Caro é aquilo que eu me arrependi depois de ter comprado. Agora, se eu comprei algo que me deu prazer e que eu conheci pessoas que foram incríveis e aquilo me trouxe todo um benefício, é muito barato. É muito em conta. Então, tem os investimentos de alto valor, as casas de alto valor, de um valor um pouco mais elevado. Tem as casas com valor menor, mais acessível para aquelas pessoas, para outras isso é preço de banana. Só que a gente tem que saber o quê? Ou, como você disse, o que você precisa para eu saber até que ponto essa pessoa, como é o bolso dela, qual é a vantagem, porque não adianta eu oferecer uma casa para uma pessoa de um jeito que ela não quer. Você vai mostrar 20 casas, só que você não entendeu qual que é a vontade dela, o que vai deixar ela feliz. Ô, Amanda, e que dica que você dá para o corretor iniciante, para ele perder o medo do dinheiro? Porque eu percebo isso, minha flor. Às vezes, o corretor iniciante, ele tem medo do dinheiro. E não é nem só o corretor iniciante, né? Mas vamos falar do corretor iniciante, porque acaba que ele vai receber uma comissão
grande baseado, muitas vezes ele está vindo de uma CLT ou de um emprego que ele ganhava menos. A rentabilidade dele pode ser muito boa. E que dica que eu dou? Ele não pode ter medo do dinheiro, isso é fato. Ele tem que trabalhar merecimento e a régua financeira dele. Aí já entra algo mais profundo, Daiane, porque eu mesma em mim, eu já tentei trazer muitas ferramentas racionais. Eu não sei se você conhece o livro Segredos da Mente Milionária. Conheço. Eu não li o livro ainda, mas eu fiz 3 treinamentos com o T. Harv Eker, que é o escritor. E em todos os treinamentos, ele sempre deixou bem claro, e é o que eu trago hoje nos meus atendimentos, na minha vida, que o que nos bloqueia para o dinheiro não é o que a gente sabe. Eu sei que eu poderia vender uma casa de 1 milhão. Cara, eu venderia essa casa de 1 milhão e ganho lá a minha comissão de X. Racionalmente, eu falo que eu posso. Mas, se você for ver inconscientemente, que é o que está escondido, é o que te bloqueia. Então, você tem que ver se não está vindo dinheiro ou se você sente a sensação que você tem quando você vai ganhar aquele dinheiro, tem travas inconscientes que você precisa olhar para dentro. Porque não adianta só dar uma dica, você pega o dinheiro, é só você aceitar. Eu dou uma dica racional e técnica. Se dentro dela ela tem uma dinâmica inconsciente, muitas vezes, que o dinheiro ele é um problema. Eu fiz um exercício com uma amadinha que ela queria ganhar mais dinheiro e está aberta porque o trabalho dela é incrível, mas ela queria ganhar mais dinheiro. Eu fiz uma dinâmica com ela, dela fechar os olhos dela, pegar aquilo que ela falava, que ela queria a comissão lá de... Vou falar, eu não lembro qual foi o valor, mas 30 mil reais. Ela pegar essa mala... Eu vou fazendo muito processos, não é com todo mundo a mesma coisa. Eu percebo que naquela pessoa eu preciso trabalhar. Ela tinha que pegar essa maleta, o carro que ela disse que ela queria conquistar e ir de encontro com os pais para mostrar para os pais. A hora que ela chegou, ela fazendo esse processo inconsciente, né, dentro dela, imaginando, quando ela chegou na frente dos pais, a fala que veio foi: meu pai vai perguntar onde eu roubei isso. Aí eu falei: você quer ganhar mesmo esse dinheiro? Você está disposta que você vai chegar lá e seu pai vai perguntar se você roubou esse dinheiro? Você está disposta que vão falar que você se prostituiu porque podem dizer que você está traficando? E ela falou: nossa, eu não estava disposta. Então, no fundo, ela não deixava... teve sorte, né? Ou que ela teve sorte, ou porque ela é bonita, porque ela é mulher. E aí entra outro processo. Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. Por isso que eu criei essa metodologia, porque eu sofria muito, porque eu sabia todas as técnicas, eu fiz os melhores treinamentos, só que não ia. Acontecia de novo a mesma coisa, eu repetia padrões, era porque dentro de mim tinha uma dinâmica inconsciente, um bloqueio de que eu não podia ganhar mais que o homem, porque isso tem a ver com a dinâmica da minha família. Se eu fosse olhar... Antes eu não tinha esse conhecimento, que as mulheres da minha família, a minha mãe, ela abriu mão da profissão dela para cuidar dos filhos, a minha avó, eu cresci ouvindo ela reclamar que meu avô não tinha dinheiro, aí teve a bisavó que eu não convivi, mas essas mulheres, e a gente traz esses registros dentro de nós, isso é transgeracional, essas informações de que a gente não pode ter dinheiro. Então, a pessoa precisa olhar do porquê ela tem esse medo do dinheiro. E, geralmente, isso não é dela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a cor que representa o dinheiro? Qual a cor? Será que é o amarelo que eu tô... Isso já deveria... Por isso que eu vim. Eu sempre pergunto. E, vocês viram que me deram um drink amarelo. E eu sou conhecida pela prosperidade. Olha pra trás. Eu vou até procurar. Vamos procurar. Gente, não. Qual a cor? Não, é o ouro. Qual a O cor? amarelo com dourado são associados à riqueza, sendo o espírito como material, e isso, a alegria e descontração também são associados a essa coisa. Olha, Daiane, eu tô arrepiada. Quando eu falo que a gente precisa estar conectado com a energia, eu nunca ponho uma roupa somente porque a gente trabalha assim no Espaço Mada, a gente trabalha com a essência em conexão com uma imagem autêntica. E hoje eu falei assim, qual a roupa que vai contribuir para eu estar lá? Que tem a ver com o que a gente vai falar. Eu jamais colocaria essa roupa 3 horas da tarde. Nem vou falar no horário, né? Eu jamais colocaria essa roupa essa hora. Porque eu sou super calorenta. Mas eu senti que eu colocasse a roupa amarela hoje ia ser a maior contribuição. E o meu trabalho hoje é esse. E é muito além de uma riqueza financeira.
Quando cada um descobrir o poder que ela tem, o valor que ela tem, a riqueza que ela é dentro daquele negócio, dentro da vida, cara, o dinheiro ele só acompanha. Eu costumo dizer, Amanda, é assim, ó, eu gosto tanto e sou tão realizada dentro daquilo que eu faço que às vezes eu vou fazendo algumas associações que nem existem, né? Mas vamos lá. Eu tô desde ontem para conversar com você. Ontem era domingo, eu falei, mas não vou pentelhar a Amanda não. Hoje, 8h30 da manhã, eu falei, Amanda, vamos fazer um podcast comigo? E, bem ou mal, a profissão de corretor de imóveis, ele te possibilita ganhar muito dinheiro. Sim. Né? Sim. E assim, é uma energia, o negócio vai acontecendo, e você vai passando para as pessoas que é a conexão com o que ela está fazendo, com aquilo que ela escolheu para fazer, com o resultado, né? Você não precisa ter um resultado só de alto padrão, igual eu fui num evento recentemente. Eu tive corretor lá que já ganhou R$800 mil. Eu ainda não ganhei R$800 mil de comissão. Mas você está num processo. E hoje eu tô, olha, universo, como ela pode atualizar essa primeira comissão dela com facilidade, alegria e glória. Mas, da mesma forma que muitos corretores sempre me pediram, Daiane, faz um podcast pra gente, para falar de medos, como que é difícil, não é... algumas perguntas eu te fiz aqui porque elas aconteceram comigo, sabe? O medo de ofertar a casa e eu não saber falar da casa, a primeira venda, que tipo de documentação que eu tenho que levantar. Então, aos poucos eu estou trazendo profissionais para que a gente possa passar essa orientação para os corretores. Mas não é num programa só que nós vamos falar tudo isso. Mas o iniciante, ele tem que se conectar com aquilo que ele se dispôs a fazer. Sim. Tem que ser leve para ele tem que acreditar naquilo. Porque se tá lá, porque vai lá com a Daiane, que a Daiane é maravilhosa, né? É incrível. Vai lá com a Daiane, ou então vai lá com a Amanda, porque já aconteceu isso, de uma mulher ir lá fazer uma sessão comigo. Eu não chamo de sessão, né? Hoje eu falo que eu faço uma jornada com a pessoa que chega ali, porque a gente vai trabalhar as raízes daquele medo, né? E ela chegou lá, olhou para mim, aí eu vejo que o processo comigo, como não é racional, a gente trabalha a emoção, a pessoa tem que abrir o coração dela, ela tem que estar aberta para um processo. Ela saiu de lá frustrada. Mas porque eu já falei que isso pode acontecer comigo. Falaram para ela que era bom, baseado na amiga, só que para ela foi ali porque ela sentiu que era bom para ela, ou porque falaram que era bom. Se ela tivesse ouvido o coração dela, ela ia ver que naquele movimento ali não seria. E não quer dizer que eu sou ruim ou que a imobiliária é ruim. Isso daí. Às vezes as pessoas falam, eu quero trabalhar com a Daiane. Porque já aconteceu. Daiane, posso trabalhar com você? Posso trabalhar com você? Não é o trabalhar comigo. Eu vou voltar a falar. Uma boa estratégia comercial dentro da corretagem começa na hora da captação do imóvel. Então, não sou eu, a Daiane, que faz a diferença. Tem que ser o profissional. Aquele corretor que está começando, ele tem que fazer a diferença para ele, para a empresa onde ele está, no dia a dia dele. Porque se ele não fizer isso, ele nunca vai atingir o objetivo dele. Ou meta, ou alvo. Ou alvo. Ou algo, para quem tem um pouco de problemas com meta, eu era assim, eu me identifiquei muito. Meta, falou meta, eu queria sair correndo, porque era pesado. Não pode ter medo da palavra meta. Se tiver numa imobiliária, a imobiliária chegou para você e falou assim, você tem uma meta esse mês, não tenha medo dessa meta. A pessoa tem que ressignificar isso dentro dela. É isso daí. Imagine um objetivo, imagine uma corrida, imagine uma viagem, imagine um texto que você tem que fazer, imagine aquilo que a pessoa mais gosta. E ela vai falar, bom, eu vou fazer porque eu quero chegar lá, aonde eu gosto. Pode ser estar tomando sol, estar tomando um banho de piscina, na praia, não importa. Mas é o objetivo dela, a meta ou o alvo. Sim. E é lindo isso, Daiane, porque as pessoas têm um alvo na vida, aquilo que você tem que fazer ali, né? Você vai ganhar aquele dinheiro, e aí você tem um alvo na sua vida. Só que quando você vai olhar, você está pedindo para ganhar um dinheiro, você quer ganhar uma comissão lá dos seus 800 mil, vamos imaginar assim? Nossa, eu me imaginei, sabia? Só que aí a pessoa tem que entender se essa sensação, quando ela imagina ela recebendo essa comissão, se realmente, aqui a gente fala que está pronta.
Mas a emoção, muitas vezes, o coração fecha, porque tem que trabalhar crenças, né, questões sistêmicas, a gente vai trabalhar tudo isso. Você tem que entender se aquele dinheiro ele vai vir, ele vai ter um propósito nobre. Para que você quer esse dinheiro mesmo? Só para você ter o dinheiro na sua conta? As pessoas falam que sim, é só para querer ter o dinheiro, mas o dinheiro está para servir a vida. Então, qual que é o objetivo que você tem? E eu tive que fazer isso com as pessoas que passaram até mim, né? Passaram pela minha vida, de estar querendo ganhar mais dinheiro, mas eu perguntar para ela, mas para que você quer esse dinheiro? O que você se vê? E tem até uma série na Netflix que ela é muito boa, que ela chama Como se tornar rico. Eu não vou lembrar agora, Minha Vida Rica, alguma coisa assim. E tem um especialista americano, porque eu estudei muitas ferramentas internacionais, que eu sentia falta de ter outros pontos de vista diferentes do Brasil, porque a gente ouve muito que o brasileiro dá um jeitinho, isso e aquilo, né? Então, a gente precisava olhar para toda essa vontade de ter o dinheiro, mas qual que é a sua vida rica? Se eu perguntar hoje para alguém, eu quero mais dinheiro, mas como você vê sua vida? O que você gostaria? O dinheiro está para te servir. E aí hoje eu sei que a minha vida rica, o dinheiro, e você tem tesão de fazer esse dinheiro, por quê? Porque eu gosto de comer bem, eu gosto de morar bem, como eu gosto de estar na minha vida, eu gosto de comer fora, gosto de comer algo, eu só gosto de comer, vocês viram, né? Mas é sobre o viver bem, eu gosto de viajar. Para que você vai ter aquele dinheiro? E essa pergunta a gente tem que fazer para o corretor que está iniciando. Você quer ganhar esse dinheiro por meio da venda desse imóvel, mas qual é o seu alvo com esse dinheiro? Porque, naturalmente, como é uma troca de energia, as pessoas, quando você escolhe, sempre tem alguém que vai querer contribuir com você. Sim. E aí as pessoas começam a te procurar, os seus clientes começam a te procurar. Então, você precisa ter um propósito para aquele dinheiro, para aquilo que você quer, que naturalmente o universo, ele, com as suas leis naturais, ele vai começar a se encaixar. Opa, essa pessoa escolheu isso. Então, quais são as pessoas que podem ajudar ele a realizar aquilo? Aí entra a troca. Eu tenho que estar aberta para receber. Aí já é outro assunto para um próximo podcast. Amanda, nós estamos chegando no final já do nosso... Parece que não, mas já faz quanto tempo, Léo, que a gente está aqui? Uma hora praticamente. É. Eu queria que você deixasse aqui, ó, a Amanda tem a Amanda tem um Instagram, tá vendo? Sim. Se alguém quiser acompanhar o trabalho, o que é o método MADA, eu acho que é uma oportunidade para vocês conhecerem. Se quiserem fazer uma consulta com a Amanda para potencializar as habilidades, eu acho que essa é a oportunidade que se tem de repente estar potencializando. A Amanda, ela faz muito trabalho, a gente brinca, né? A Amanda é a Xena e eu sou a Xina. Eu sou a Xena em reabilitação. Eu tô em reabilitação e isso é muito legal, né? Mas também vai ficar para uma próxima história, tá bom? Tô pronta pro próximo, Daiane, porque eu ainda não acabei meu drink e eu quero vir pro próximo. Mas eu acho que vale a pena um contato, um telefone de contato seu, Amanda, se alguém quiser entrar em contato, pedir uma consultoria. Tem o meu WhatsApp, inclusive, no meu Instagram, se a pessoa entrar ali no link da bio, tem o meu WhatsApp. Você quer que eu fale o número aqui? Pode falar. É o 018 98808 0078. Depois que eu fui ver numerologia, eu pego tudo muito intuitivo. O 8 é o número da abundância e da riqueza. Nossa eu senhora, nunca amarelo. Gente, cola em mim que é sucesso. E no Espaço MADA, para mulheres que querem se vestir delas mesmas, e essa proposta do Espaço MADA é a gente conectar a nossa essência num estilo autêntico, que tem a minha sócia, que é a Amanda Gregório, e ela ajuda as mulheres a se vestirem com verdade, com autenticidade. Isso é um outro assunto. Eu até gostaria de uma outra oportunidade, porque assim, eu acho que as pessoas precisam aprender a se vestir para trabalhar. Sim. Mas, Daiane, eu me visto bem. Sim, mas existem algumas situações que você pode melhorar aquilo que você já faz. Eu até convidei uma outra empresa, eu acho que a gente poderia fazer um bate-papo, de repente, juntos. Legal. Para que a gente passe dicas de postura mesmo, postura de vestimenta, postura de coordenação de cores, de combinação.
homem, mulher, porque faz diferença. Totalmente. Na hora de você apresentar um imóvel, não importe o preço. Eu quero que as pessoas desfoquem do preço. Ela tem que entender que na hora do trabalho, ela tem que estar bem com ela mesma, para que a outra pessoa que vai receber a visita dela veja e enxergue aquele bem que ela está sentindo naquele momento. E isso é muito importante você falar, porque muitas pessoas às vezes acham que para vender um imóvel ou algo mais expansivo no preço, ela precisa pôr um terninho, ela precisa pôr um salto alto. Então, o nosso trabalho hoje é trazer essa força de dentro, que é a sua vontade, você vai lá e conquistar, e essa imagem tem que passar autenticidade, por quê? Você vai se sentir melhor. Um dia, Amanda, eu uso muito tênis, por vários motivos. Quando eu vou em obra, se eu tropeçar na obra, eu me machuco. Ou se eu vou num prédio em construção, eu tenho que estar com o pé todo fechado, protegido. Aí um dia eu falei assim, né, pra social media, eu falei assim, Elis, eu quero mudar minha forma de me vestir. Eu falei, eu acho que eu tenho que colocar, assim, uma roupa, um terninho, eu tenho que mudar meu sapato, porque tem hora que eu tô me achando, assim, muito despojada. Aí eles falou assim pra mim, falou, Daiane, para. A gente tá tão acostumada a ver você de tênis naquelas casas de milhão. Que não passa uma imagem porque você conecta essas duas, né? Essas duas... Tem que estar essas duas faces juntas dentro, a essência, Amanda, com a tua imagem, porque não adianta botar você num terninho, como dizia minha avó, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. É isso aí. Não adianta você estar linda, vestida e maravilhosa, mas por dentro você está se sentindo um lixo. O cliente, ele vai, claro, olhar para você, a primeira impressão, os estudos já mostram que os seus primeiros 3 segundos, você passa uma informação para o seu cliente. Mas quem já está conectado percebe que tem algo além daquela roupa. É isso daí. Aí não fecha uma venda, ou então você tá... Eu tenho hoje um caso de uma pessoa que trabalhou comigo e ela não passa nenhuma credibilidade na roupa, mas a pessoa profissionalmente é incrível. E eu não conectei com o que ela veste. Só que eu falei para essa pessoa, e se você unisse agora a sua vestimenta junto com a sua essência, que bom seria para o seu negócio? Muitas pessoas ainda se conectam com a imagem. Só que muitos se conectam com a essência. Mas então de os repente, dois você têm pode que estar juntos. Os dois têm que estar juntos. Mas chega, não vou falar mais hoje. Chega, já faz gente. 1 hora que a gente Tá está bom. aqui. Amanda, eu agradeço imensamente a sua presença. É sempre um prazer falar com você. Aprendo muito. Eu também. É uma troca. Eu já queria começar o próximo. Já dá para gravar o próximo? Eu sou a próxima convidada. Muito obrigada, porque esse conteúdo é muito importante. Eu sei que muitas pessoas serão gratas a você. E essa gratidão só vai te levar para cada vez mais sucesso na sua vida. Eu agradeço. Muito obrigada. É Muito isso. obrigada por torcer também por mim. Sempre. E isso faz parte das vendas, viu? Se você não conseguir torcer pelo outro, você nunca vai se permitir ganhar mais na sua E vida. ter sucesso. E ter sucesso. É isso daí. Então eu vibro pelo seu sucesso. E agora a gente torce por você. Eu espero que um pouquinho daquilo que nós falamos aqui, você consiga colocar em prática no seu dia a dia. Então assim, Daiane, não consigo fazer tudo. Mas calma, faça o passo a passo. Ninguém nasceu 100%. A gente tem uma construção diária, um aprendizado diário. E eu agradeço a sua atenção, te chamo mais uma vez, clique lá no sininho para que você possa receber todas as semanas as novidades que eu trago aqui no meu canal do YouTube e acompanhar as casas lindas que você tem assim aquele deleite de passear comigo por elas. Tá bom? Amanda, muito obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau, gente.